direito infanto-juvenil, ele sofreu uma extrema transformação após a Carta Constitucional de 88. O artigo 227 da nova Carta Constitucional trouxe para o nosso ordenamento o que se chama de doutrina da proteção integral, rompendo completamente os paradigmas da legislação infanto-juvenil anterior à nova Carta. O que é proteção integral e o que mudou em termos de paradigma? Antes de mais nada, o artigo 227, ele trouxe uma corresponsabilidade para o sistema de garantias de direitos infanto-juvenis, chamando todos a participar. Logo de início, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Todos nós somos chamados a funcionarmos como atores e garantidores desses direitos fundamentais agora trazidos para as nossas crianças e adolescentes. Explico o que quero dizer. Até a Carta Constitucional de 88, a criança e o adolescente que estivesse em situação irregular e, portanto, carecedor de uma norma específica para cuidar do seu caso, o antigo Código de Menores, era visto apenas como um objeto de tutela estatal e não como um sujeito de direito, titular de direitos subjetivos e, portanto, credor do respeito e resguardo desses direitos subjetivos. Agora, criança e adolescente saem do segundo elemento da relação jurídica padrão, do objeto de uma relação jurídica, e passam a figurar como primeiro elemento dessa relação jurídica, ou seja, como um sujeito de direitos fundamentais. Mas o sujeito de direitos fundamentais que são assegurados com prioridade absoluta, não por conta de uma ordem dada pelo legislador infraconstitucional, mas sim pelo nosso legislador constituinte. Toda criança e adolescente passa a ser visto como um sujeito de direitos e não um objeto de proteção estatal, um mero objeto de proteção estatal. Mas assegurar esses seus direitos fundamentais é dever de todos nós. Primeiro, a família, porque é a primeira parcela da sociedade a receber e aquela primeira parcela da sociedade, núcleo familiar, a receber aquela criança. Então, o primeiro a assegurar os direitos fundamentais são seus pais. Os primeiros a assegurar os direitos fundamentais são seus pais. A sua família natural ou família nuclear, assegurando o seu direito à saúde, à identidade, ao nome, fazendo o registro da criança, cuidando da criança nos seus primeiros passos, colocando aquela criança para a educação infantil, a educação inicial, cuidando para que ela não se afaste dos estudos, tornando aquela criança protegida e amada, mantendo a sua convivência familiar e comunitária. Mas não só a família é responsável e chamada a assegurar todos esses direitos, não. Também a sociedade e o Estado. O Estado, principalmente, através de políticas públicas que assegurem esses direitos fundamentais, mas prestando serviços públicos indisponíveis e indispensáveis para a boa formação de nossas crianças e adolescentes, oferecendo vagas em escolas, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio e ainda a educação infantil. Sociedade também é chamada a participar e aqui nós temos uma novidade. No passado, nós não tínhamos uma participação direta do coletivo no sistema de garantias de direitos. Isso porque não tínhamos nem direitos que deveriam ser garantidos por um sistema próprio. Agora, a sociedade é chamada a participar de duas formas distintas,
ou através de dois órgãos colegiados de extrema importância no sistema de garantias. Primeiro, através da participação em conselhos de direitos da criança e do adolescente nas três esferas federativas: Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, chamado CONANDA, Conselho Estadual, SEDICA, e Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Órgão que vai formular, inclusive, a política para a infância e juventude, vai escolher a política para a infância e juventude naquele local onde ela reside, ou seja, no município, dentre outras atribuições importantes para esse órgão. E é um órgão colegiado, formado por membros da sociedade civil ali representados e ainda que atuam na área da infância e conhecem a realidade da infância e juventude local e ainda representantes do governo local. Mas, além disso, a sociedade é chamada a participar também através de um outro órgão colegiado. Inovação dentro do nosso ordenamento jurídico infanto-juvenil, que é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente. Não se trata de uma mera política pública para a infância, mas sim um órgão permanente. Vem governo, sai governo, o Conselho Tutelar tem que permanecer porque ele faz parte da política de atendimento do sistema de garantias assegurado pelo Estatuto. E a sociedade civil local elege membros dessa própria sociedade local, 5 membros para cada conselho, sem prejuízo dos suplentes, em eleição para esse fim. Membros esses que terão um mandato letivo de 4 anos, por uma recente modificação do tempo de mandato, e que tem por finalidade assegurar, num primeiro momento, e principalmente nas situações emergenciais também, direitos infanto-juvenis. Explico. Costumo dizer, fazendo um paralelo, que o Conselho Tutelar, na seara infanto-juvenil, funciona como um SAMU. Ou seja, numa situação emergencial, quando você tem ciência de que uma criança está sofrendo negligência dos pais, você pode denunciar ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar, recebendo aquela informação, vai ao local e verifica se isso é verdade ou não, ou chama aquela família e verifica se isso é verdade ou não. Mas, se aquela criança não está estudando porque os pais a exploram economicamente e mandam para a rua vender bala em sinal, você pode denunciar o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é o órgão primeiro que vai ao local, ou então que chama os pais, ou que faz a diligência necessária, abre o prontuário e acompanha aquela família. Ou seja, é o primeiro a ser chamado a participar. E tem poder e autoridade, inclusive para aplicar medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, podendo adverti-los, encaminhá-los a programa e assim por diante. Todos nós somos chamados a participar desse sistema de garantias. E também um outro paradigma que foi quebrado. Nós hoje temos uma legislação que é universal na seara infanto-juvenil. Todas as crianças e adolescentes estão regidos pela mesma legislação. E sempre que essas crianças estiverem em situação de risco, poderão contar com o juiz da infância e juventude e, independente de situação de risco, terão os direitos fundamentais aqui assegurados com o sistema de garantias efetivado através da legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Explico o que eu quero dizer. Até a Carta Constitucional, nós tínhamos um rompimento entre parcela da sociedade infanto-juvenil, que era atendida pelo juiz de menores e era objeto de aplicação do Código de Menores e tudo o resto. A infância normalmente pobre e negra, ela era tratada pelo juiz de menores e era considerado menor abandonado e era carecedora daquela legislação Código de Menores. E o resto? Nossos filhos, aqueles que não estão nessa situação de rua e não padecem dessas mazelas da sociedade comum, esses têm a seu favor o Código Civil, o direito das famílias e o juiz de família para cuidar. Agora,
nós não temos mais um Código de Menores. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei que cuida de todas as nossas crianças e todos os nossos adolescentes. Se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, gostou do que ouviu, quer aprofundar o tema, faça matrícula. Vem estudar conosco. A gente está esperando.